tarde, né, a todos vocês aqui presentes, agradecer a sensibilidade aqui da Faculdade de Direito, iniciar pedindo licença aos meus ancestrais, né, estamos aí, e dizer que para mim é uma felicidade muito grande de conseguir se fazer presente num momento como esse, porque a gente entende que está muito na pauta do povo chucuru. Não é à toa que chegar aqui, eu entendo que há uma como é que eu posso dizer, expectativa, né? Vai vir um chucuru e se cria na mente qual é o estereótipo que atenderia um indígena, né, brasileiro. E aí chego eu aqui gordo, branco, de óculos, que não atende a nada do que a maioria imaginou, e a gente entende que isso é natural, e é uma opção política, inclusive, do povo chucuru. Poderia ter mandado qualquer um outro que atenda a essas expectativas, mas a liderança do povo chucuru entende que mandar alguém que não atende é estratégico, para exatamente que se faça esse debate e entenda qual é a realidade dos povos indígenas aqui do Nordeste. E aí, então, Edson, Vânia, eu vou entrar mais na questão histórica, mas lembrar que a gente passou por todos esses anos, né, de contato com a sociedade que se coloca como modelo, né, de colonização, né, que foi forçado no modo de vida. E aí não há como a gente negar que isso há influência na nossa realidade, no nosso modo de vida, mas que também há muito do que se manteve, né, das práticas religiosas, da organização social, né, do modo de vida, da forma de se organizar politicamente, tudo isso permanece lá, e vivo, né, no território chucuru muito forte. E aí então é por isso que a gente está aqui, né, e faz parte inclusive da discussão, né, que a juventude chucuru procura ocupar esse espaço, né. Então estou eu aqui, terminei Direito em 2017 lá na faculdade, inclusive conheci a professora Caterina lá atrás, na Marcés. Está ali Kleber, que também é estudante de matemática, e a gente vai ter vários outros jovens, Diego, que faz TI, vai ter outros fazendo agroecologia. Então a gente quer ocupar todos os ramos do conhecimento, que a gente quer contribuir também para a discussão do que a gente entende como sociedade, né? E aí, dizer inclusive que no acampamento Terra Livre, que foi o momento mais recente que a gente teve de pauta, que eu vou colocar mais à frente, a gente, quando vai discutir as propostas do acampamento Terra Livre, dentre as principais estão lá a discussão da construção do Estado pluriétnico, né, do Estado multicultural, e que vai além do Estado que respeita os povos indígenas, né? A gente não quer construir só isso, a gente está lá contra o povo indígena, mas para que seja discutido um Estado que cabe a todo mundo. Se for um Estado que consegue ser multicultural, vai caber a gente também, né? E aí dentro dos povos indígenas não existe um modelo, então não tem como a gente defender um país só dos povos indígenas. Então essa é a nossa realidade, e é por isso que a gente faz questão de ocupar esses lugares também, né, de trazer um pouco do conhecimento da gente, de levar um pouco do conhecimento de vocês, e que esse dia de hoje também seja disso. Dizer que, e aí trazer um pouco mais para a realidade mais recente, né, do povo chucuru, dizer que eu nasci em um período em que o povo chucuru se reorganizava para reconquistar o território. Eu sou de 93, né, então ali já tinham acontecido vários outros períodos históricos que fizeram que o povo chucuru já não tivesse mais já não tivesse como dono do seu território, como de fato é, né. Então era um momento em que se reorganizava ali através da luta do Cacique Chicão, para que pudesse voltar a ser o dono do seu território, né, a defender o território, né, que sempre foram dos seus ancestrais, né, inclusive porque é uma relação religiosa. E esse período é um período muito difícil, porque naturalmente o latifúndio tem um poder de mobilização muito forte, financeiro, político, midiático. Então era construída a imagem de que o povo chucuru era um povo perigoso, era um povo ladrão de terra, de que na realidade lá nem existia índio, até porque por causa das características em si, por causa do que se construiu folcloricamente do que é ser indígena, né? Então eu nasci nesse período em que o Cacique Chicão, o caminho que o Cacique Chicão, junto com as lideranças do povo chucuru, a organização social do povo chucuru, dizeram que a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisava voltar a gritar que era chucuru, mesmo tendo consciência do risco que se corria ao fazer isso, né? E aí se inicia esse processo de mobilizar novamente o povo chucuru para que se assuma contra o chucuru, para que os rituais do povo chucuru, ao invés de acontecerem às escondidas, voltarem a ser feitos abertamente, né? Os que são possíveis de acesso ao público, assim, naturalmente tem um mais restrito, mas a grande maioria permite que todas as outras pessoas participem. Então era um momento de voltar a se afirmar contra o chucuru, porque se não fosse dessa forma, nem em momento algum a gente teria de volta o território que é a Serra do Urubá. E aí com essa mobilização se intensificando, né, com o povo chucuru conseguindo se mobilizar intensamente, começa naturalmente a alterar a cena política, né, municipal, né, fazer com que os latifundiários começassem a se mobilizar para impedir para dificultar essa mobilização.
E aí então começam algumas lideranças do povo chucuru, referências, né, políticas do povo chucuru, de organização, a serem assassinados. E aí a gente pode citar algum deles, o filho do pajé, o procurador da FUNAI, Geraldo Rolim, né, e aí posteriormente, inclusive, o cacique Chicão, né, em 20 de maio de 1998. E aí tem a intenção, né, com esses assassinatos, de fato, era parar a luta do povo chucuru. Era fazer com que o povo chucuru se amedrontasse, se desorganizasse, né, por medo mesmo, né, por entender que aquilo era um risco à sua vida. E aí esse é o que eu trago, inclusive, como filosofia de vida. Esse é o momento que eu trago assim como mais forte para mim, que é que após a perda do cacique Chicão, que era a maior referência política do povo chucuru na época, né, era essa pessoa que era tido como referencial de luta mesmo, o povo chucuru passa um período, né, de bastante dificuldade, de medo, inclusive, também. E é um período que começa a se reorganizar ali, é um momento de muita dificuldade. Imagine que Chicão era quem era essa referência, né, dessa reorganização do povo chucuru, né, de voltar a lutar na luta pela terra, de voltar a se assumir contra o chucuru, né, de capitanear de fato essa luta, né, de tomar a frente, né, nesse processo. E aí perder o cacique Chicão era perder o centro dessa organização, né. Então o povo chucuru passa um período bem complicado, e é exatamente nesse momento mais difícil que o povo chucuru entende, né, o grande recado dos nossos ancestrais, né, que é o momento ali de se unir e todo mundo continuar junto. E aí passa a realizar em Pesqueira todos os dias, 20 de maio, uma caminhada descendo, passando por pelo centro da cidade e terminando no local onde Chicão foi assassinado. E a gente termina gritando que Chicão está vivo de alguma forma, que os ideais de luta de Chicão continuam vivos. Então isso é o que eu trago para a minha vida, que é perceber isso, né? No momento mais difícil, foi um momento em que o povo chucuru mais se mobilizou e mais se organizou para ter de volta o território. E aí, após o povo chucuru entender isso, começar a ocupar, né, os locais em que estavam já demarcados, né, quanto território chucuru, e que faltava correr o processo de indenização e de desintrusão, né, a retirada dos latifundiários. E aí o povo chucuru começa a ocupar em massa esses locais, foram realizadas várias ocupações dessas, que a gente chama lá internamente de retomada. E então o povo chucuru volta a ter, né, mais de 90% do território nas mãos do povo chucuru. Quando esse processo começa a se consolidar, a perseguição ao povo chucuru passa por um outro estágio, que inicialmente foi o estágio de perseguir, de emboscadas, como a gente já falava aqui, do assassinato de algumas pessoas, e aí passa então a se criminalizar a liderança do povo chucuru. E quando percebeu que assassinando Chicão, a luta do povo chucuru não parou, pelo contrário, o povo chucuru se reorganizou e buscou ainda fôlego para dar uma resposta ainda maior, perceber que parar era dar razão aos latifundiários que assassinaram o cacique Chicão, então a maior resposta era continuar. Então procuram-se outras formas de impedir a luta do povo chucuru, né, de paralisar a luta do povo chucuru. E a forma encontrada posteriormente foi a criminalização de lideranças indígenas. E a gente começa, o que é que a gente começa a ver? Qualquer assassinato que houvesse, inclusive por razões que não teriam nenhuma com a luta pela terra, próximo ao território chucuru, era colocada a uma liderança chucuru. Inclusive o caso do cacique Chicão. A primeira pessoa investigada pelo assassinato do cacique Chicão foi Dona Zenilda, que era a esposa dele, que é uma referência de luta do povo chucuru até hoje. Né? Inclusive, é uma grande referência na luta das mulheres, do espaço da mulher na luta dos povos indígenas. Então, veja só que contraponto. Né? Estava muito óbvio ali a ligação do assassinato do cacique Chicão com a luta pela terra. Mas a primeira linha de investigação foi a Dona Zenilda, inclusive com a irmã do cacique Chicão, sendo em vários momentos abordada, perguntando se ela não acreditava nisso. Né? A Polícia Federal, alguns momentos, foi ao local de trabalho perguntar se ela não acreditava nessa teoria. Então, durante muito tempo, se tentou construir isso. E aí eu posso ter vários outros casos que acontecem na mesma linha. Né? Um dos mais recentes foi agora acho que 2017, julgado foi o caso de Rinaldo, que foi também acusado justamente de ter assassinado um outro chucuru. Mas então, o que é que acontece? Passa-se então a construir a imagem de que o povo chucuru, mais uma vez, né, é um povo perigoso, é um povo criminoso, é um povo que gera, inclusive, um problema para a sociedade pesqueirense. Isso foi vendido durante o tempo todo. Né? Durante esse processo de luta pela demarcação, se dizia muito forte em Pesqueira de que seria um atraso financeiro, inclusive econômico, porque se imaginava lá na Serra do Urubá uma bacia leiteira que seria o grande desenvolvedor, o grande motivo de se desenvolver a cidade, né? De crescer economicamente. Então o povo chucuru é sempre colocado como um antagônico ao desenvolvimento de Pesqueira, como um perigo para a Pesqueira. Né? Um outro fator que tem muito forte lá, e aí outro motivo que reacendeu os conflitos, é que
tem uma aparição na Senhora das Graças dentro do território chucuru. E que a gente tem o maior respeito pela fé de todos, inclusive permite a visita, mas especialmente que Pesqueira é uma cidade bastante católica, inclusive porque lá é sede da diocese, foi se construindo a imagem de que o povo chucuru impedia a visita. Então, inclusive, tem uma história assim que eu gosto de contar para entender como foi utilizada a mídia contra a gente. Porque a gente fala muito agora, se fala muito do uso da mídia pós-impeachment de Dilma, mas a gente sofreu isso na pele de bem antes. E aí eu lembro que tinha um delegado de Pesqueira que se chamava Era Alguma Coisa de Jesus. E esse delegado estava ocupando essa função de criminalizar a liderança chucuru. Mediante a pressão do povo chucuru e de vários outros movimentos sociais para que esse delegado fosse realocado, quando esse delegado é realocado, um dos jornais da cidade lança a matéria com a manchete: Povo chucuru expulsa Jesus de Pesqueira. Então, a gente percebe aqui em nível, né, a gente chega de construção, de construir uma imagem negativa do povo chucuru. Mas aí, com o passar do tempo, né, com a vitória, inclusive nesses processos de criminalização, o povo chucuru saiu vitorioso, né, conseguiu todos mostrar que eles eram inocentes, que eram de fato uma perseguição por motivos políticos, né, que aqueles crimes estavam sendo atribuídos a chucuru para atender uma demanda política, né. O povo chucuru começa a construir um novo momento, né, de reconstruir a visão dentro da cidade de Pesqueira. A organização interna do povo chucuru começa a mostrar que tudo aquilo que se colocava como atraso econômico passa a ser uma mentira, porque o povo chucuru produz também, inclusive a produção agroecológica chucuru é vendida não só na cidade de Pesqueira, como na cidade vizinha, que é Arco Verde. Né, começa a mostrar que a produção de leite, né, de caprinos, de várias outras formas de se produzir, dessa relação com a natureza, continua sendo mantida, inclusive economicamente, faz com que não seja um prejuízo municipal. A organização social do povo chucuru começa a ocupar espaço na política municipal. Então, antes a gente que era colocado em sua margem, começa a participar da política, era a gente vereadores, discutindo esse projeto de vida, discutindo o que é que tem que ser no município, colocando as nossas posições. Então, isso começa a fazer com que o povo chucuru vá desconstruindo, né, essa imagem, né, de que é um povo perigoso, é um povo que seria um atraso, né, para a cidade de Pesqueira. Né. E aí, dentro de toda essa desconstrução, vem a denúncia vem a audiência na Corte Interamericana, né, já que a denúncia é desse período ainda que aconteceu os assassinatos e a criminalização do povo chucuru, vem a audiência na Corte Interamericana de Direitos Humanos e que coloca lá o Estado, né, como a situação que a gente sempre denunciou. Quer dizer que o Estado, de alguma forma, tinha responsabilidade por todos esses assassinatos que a gente lembrava aqui, pela criminalização do povo chucuru, né, por todo o sofrimento que o povo chucuru passou, que era relacionado à demarcação do território chucuru, né? Inclusive a gente citava muito o relatório do CIMI, aí Daniel está aqui para lembrar isso, que o principal motivo da agressão aos povos indígenas é a demarcação do território. E isso é colocado frequentemente para o Estado, e mais uma vez isso é reafirmado na denúncia da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí vem após a audiência, né, e que entende que o Estado realmente é culpado, né, pelos danos, né, de direito à propriedade, dano moral coletivo. Então vai sendo colocado ali tudo aquilo que o Estado infringiu e reconhece o discurso que tantos anos o povo chucuru denunciava. Né? Então, para a gente foi muito importante esse debate ganhar o âmbito internacional, né? Porque às vezes só a gente falar lá em Pesqueira parecia que eram loucos que um dia sonharam em ter novamente a sua terra e construir aquela argumentação somente para ser estratégico. Não era nada disso. A gente estava discutindo justiça de fato. A gente estava discutindo um projeto de vida, né, que está lá colocado na Serra do Ororubá. Então a vitória para a gente, né, é muito importante, por mostrar que esse discurso que a gente sempre fez tinha sentido, que era construído, né, de forma muito bem construída. Inclusive Pesqueira, para perceber como é difícil a relação em alguns momentos. Após essa vitória, para a gente, grandiosíssima política, né, de reconhecimento da luta do povo chucuru, todos os jornais de Pesqueira noticiaram a vitória do povo chucuru, mas a grande notícia era que o povo chucuru ganhou $1 milhão. Não era que o Estado foi considerado culpado, é que o povo chucuru ganhou $1 milhão por causa da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E que para a gente é importante esse $1 milhão sim, mas que para a gente isso era o menor que tinha. Inclusive só ganhou repercussão, que era que tinha no pedido $1 milhão depois da sentença. Porque para a gente o principal era que fosse reconhecido o nosso direito. A gente estava para debater o direito ali. Para dizer que o povo chucuru durante esse tempo teve seus direitos
desrespeitados. Esse para a gente era o principal debate, né? E aí entender também que para a gente, mesmo já tendo boa parte do território nas nossas mãos, era muito importante dar continuidade à denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por entender que a regra do Estado brasileiro é não demarcar o território indígena. Então, dar continuidade àquela denúncia era denunciar, né, internacionalmente de como o Estado brasileiro tem tratado os povos indígenas do Brasil. Então, esse caso é um caso que trata da realidade do povo Chucuru, trata especificamente do povo Chucuru, mas que ele consegue trazer, né, a realidade dos povos indígenas do Brasil. Por entender que essa é a relação do Estado, a relação de conflito, a relação que permite, né, com que a relação dos latifundiários com os povos indígenas se degradeie e, naturalmente, a força, né, dos latifundiários é muito maior, fazendo com que o povo Chucuru tenha passado pelo que passou e que vários outros povos tenham passado pelo que passou. E se a gente for lembrar hoje o caso do povo Guarani Kaiowá, né, o caso dos povos que são afetados aqui pela transposição do Rio São Francisco, né, um outro caso que está sendo invisibilizado, mas que é da construção de usina nuclear dentro do território Pancará, aqui em Itacuruba. Então, esses vários empreendimentos, esses vários latifúndios que são colocados aqui e que desrespeitam, né, tudo aquilo que foi construído como direito dos povos indígenas. Então, o principal da Corte era isso, a gente ir lá e discutir internacionalmente e mostrar que o Estado não conseguia respeitar, não respeita os direitos indígenas. E ainda como denúncia, dizer que todos os anos, né, esse já foi o 15º que a gente realizou, é um acampamento Terra Livre, né, acontece sempre no mês de abril, né, em Brasília, onde junta povos indígenas do Brasil inteiro. Esse ano que nós contamos com aproximadamente 4 mil indígenas, e que é um momento em que a gente faz exatamente o mesmo que a gente fazia lá na Corte, que era mostrar que o Estado não respeita os direitos indígenas e mostrar inclusive a dificuldade não apenas de respeitar, mas de dialogar. E esse ano isso fica muito claro quando é construído desde antes do acampamento Terra Livre um clima de tensão. O que acontece? A gente não conseguiu, né, o movimento indígena nacional não conseguiu em nenhum momento liberação para acampar em Brasília em lugar nenhum. Não foi permitido lugar nenhum para que se acampasse em Brasília. Não houve liberação. Então, como os povos indígenas já tinham marcado a ATL, entendiam que de forma nenhuma deixariam de realizar o evento, né, no dia 24, né, de abril, a gente ocupou a esplanada lá dos ministérios e aproveitou aquele momento que conseguiu ocupar para negociar com o governo do Distrito Federal um espaço para que a gente pudesse acampar, né? Então, a partir dali, a gente consegue a primeira vitória, que é conseguir um espaço para realizar o acampamento Terra Livre. Nos dias seguintes, a gente vai se mobilizar para conseguir o diálogo, né, de algumas comissões com o Ministério da Justiça e com o Ministério da Saúde, né, que é o que estão trazendo agora as duas pautas mais gritantes, né, que a gente colocou como prioridade. O do Ministério da Justiça, pela alteração da FUNAI. A FUNAI foi desmembrada e sai do Ministério da Justiça, vindo para o Ministério de Direitos Humanos, e a parte principal, que é a demarcação de terra indígena, ficando no Ministério da Agricultura. E aí a gente volta para aquele conflito que eu falava anteriormente. O Ministério da Agricultura não está para atender o pequeno agricultor, está para atender o latifundiário. E o latifundiário, historicamente, tem um conflito de interesse com os povos indígenas, porque ele enxerga a terra apenas como forma de especulação. Diferente dos povos indígenas, que tem uma relação de território com a terra. É uma relação muito diferente, é ancestral. Né? Então, a gente entende que é impossível funcionar dessa forma. E aí, então, por isso, uma das pautas sendo o Ministério da Justiça, inclusive, Moro não recebeu, enviou um secretário para tratar com os povos indígenas, e aí, para a gente, ele já mostra muito do quanto ele não respeita esse direito. Para mim, é mais uma prova de que tem total sentido a gente discutir isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O outro fato é a da saúde, porque existe uma tentativa de fragilizar a saúde indígena, né, que é um subsistema dentro do SUS, né, dentro do sistema de saúde, e que a ideia era que se tornasse inclusive municipal. Era tirar essa responsabilidade do governo federal e jogar para os municípios. Só que a gente entende que os municípios não têm condição de recepcionar a saúde indígena pelas dificuldades que se tem. E aí foi se colocado inclusive locais que precisa chegar de barco, de avião, que é inacessível. Então, assim, que o acesso não é tão simples como se coloca em alguns municípios, né? E aí, por isso, financeiramente, seria impossível. E, então, essa tem sido as principais pautas atuais do movimento indígena, né? As de urgência, né? As maiores, e aí a gente também foi lá, a gente passou um momento lá no STF, colocando o nosso posicionamento contra o marco temporal. Né? Que o marco temporal, ele tenta relacionar a demarcação do território indígena
a Constituição de 88. No caso, aí está na terra em 1988. Mas essa não é a realidade dos povos indígenas do Brasil. Como era que a gente ia estar na terra em 1988, se no mesmo período, se bem antes disso já era incentivada a ocupação das terras indígenas, né? Foi emitido títulos das terras indígenas, então era impossível, está aí algo que se conflitua, né? Inclusive foi decretada a extinção dos povos indígenas, né? Então como é que seria impossível a gente aparecer com qualquer título da terra, como posse da terra em 1988. E aí então isso é mais uma forma de tentar dificultar as demarcações das terras indígenas, né? E aí a gente pode lembrar várias outras iniciativas, como a PEC 215, né, que era tirar a competência de demarcar a terra indígena do Poder Executivo e vir para o Legislativo, né? E a gente entende que é mais uma forma. A gente está discutindo, assim, o direito já está lá colocado, né, inclusive como território originário. Então não precisa de uma votação para isso, precisa que seja reconhecido como terra indígena para que de fato seja demarcado. E a ideia era trazer isso para uma discussão política, se era estratégico ou não demarcar. E aí eu acho que direito não se discute, né? Direito se cumpre. E era isso que a gente coloca e tem colocado. Dizer que a gente atravessa um momento político tão complicado, a gente está lembrando agora de tudo que tem acontecido recentemente, que esse ATL teve uma característica diferente. Apesar da gente viver esse momento de tensão, né, de perceber essa dificuldade de conversar com o Poder Executivo, né, e aí se tem o exemplo de Moura, que não recebeu, né, no Ministério da Saúde, que colocaram vários empecilhos, inclusive o Ministério da Saúde tentou rachar o movimento indígena, dizendo que poderia ser feito a municipalização apenas do subsistema de saúde que não atende o norte do país. Então, na lógica do movimento indígena, eles elegeram que só no norte do país tem indígena, né? Todo o resto ia voltar para o sistema de saúde, para o SUS comum. Então, a gente percebe que é uma dificuldade muito grande de discutir com o Executivo, de conversar com o Executivo. Mas aí, em contraponto, né, inclusive por uma desarticulação do governo, a gente começa a perceber no Legislativo uma recepção muito maior. Porque o que é que acontece? Quando quem está fazendo oposição ao atual presidente, né, ao atual chefe do Poder Executivo, vê um movimento organizado, né, com uma pauta justa, aparecendo no Congresso Nacional, começa a perceber que é estratégico acatar aqueles pleitos para utilizar aquilo para fazer oposição. Então, esse ano, diferente dos acampamentos terra livre dos anos anteriores, a aceitação dentro do Poder Legislativo foi muito alta, foi muito maior do que nos anos anteriores. E aí o resultado disso é hoje ter passado na comissão, né, a volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. Passou só na comissão, mas a gente espera que a pressão continue e a gente consiga efetivar, né, esse retorno. Então é isso, a gente percebe que esse é um momento de dificuldade, mas é um momento também de se organizar. E aí eu lembro dizer para vocês que a gente traz novamente a lembrança do momento do assassinato do Cacique Chicão. Já foi um momento muito difícil e a gente já conseguiu superar. Então a gente entende que agora, que também é um momento muito difícil, a gente junto, unido, vai conseguir construir junto e vai conseguir superar esse momento, que agora não vai ser diferente, né? E aproveitar então para dizer que eu não lembrava do dia 20 de maio, a gente desce a cidade de Pesqueira, a gente está chegando novamente no dia 20 de maio, e aí convidar vocês para participarem lá da Assembleia do Povo Chucuru, que ocorre na realidade 17, 18, 19 e 20 de maio, porque nos dias anteriores a gente senta para discutir o projeto de vida do Povo Chucuru, para se posicionar politicamente, e no dia 20 para descer em defesa disso, né? E aí inclusive o tema desse ano é Limolai do Toípe, na nossa língua materna significa Terra dos Ancestrais, em defesa da vida, eu sou Chicão. E aí a gente traz esse tema por entender que a gente está vivendo um momento em que o absurdo se tornou comum. A gente lembrava aqui Brumadinho, né, aquele escândalo natural, né, perceber o Museu Nacional ter pegado fogo de uma forma totalmente onde ninguém se responsabiliza, onde a gente não percebe nenhuma medida, né, de reparação, né, perceber onde uma pessoa foi assassinada por 80 tiros pelo Estado brasileiro. Então a gente entende que esse é um momento em que o absurdo tem se tornado comum e a gente não pode ficar calado num momento como esse. Então a gente vai lá para a Assembleia para discutir o que Chicão faria nesse momento. Então é por isso que a gente vai estar lá e no dia 20 de maio vai gritar em defesa disso. Então é isso, agradecer a vocês e dizer que sintam-se convidados para estar lá com a gente no dia 20 de maio. Obrigado.